Senhores deputados, na última reunião que tivemos com essas três autoridades, ficou estabelecido e acordado que no dia de hoje daríamos sequência às tratativas quanto à simplificação na liberação das emendas parlamentares impositivas, por parte dos senhores deputados, com respeito às APAES, às redes femininas de combate ao câncer e aos hospitais filantrópicos. Então, a dinâmica no dia de hoje será da seguinte forma, até para adiantarmos o assunto. Eu vou passar a palavra ao secretário Marcelo, depois ao secretário Clécio e também à presidente da Giane, se quiser fazer outra palavra, para já de pronto mostrar aos senhores deputados aquilo que o governo vai apresentar de simplificação, ou seja, desburocratização de todo o processo de concessão dessas emendas parlamentares impositivas. E depois nós vamos abrir a palavra aos deputados para as manifestações. Vamos lá, secretário Marcelo. Quer usar o telão, alguma coisa? Sim. Tem. Foi apresentada alguma minuta para botar no telão? Sim. Uma apresentação? Sim, apresentação, sim. Tá. Presidente dessa sessão, deputado Marcos Vieira, na pessoa de quem saúdo todos os deputados aqui presentes. Presidente dessa sessão, deputado Marcos Vieira, na pessoa de quem saúdo todas as suas excelências, deputados. Secretário de Estado da Fazenda, Clevson Sievert, presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial, Giane. Saúdo todos os demais presentes. Hoje é a terceira reunião que nós estamos aqui para debater sobre a forma de transferência de recursos. A preocupação em particular é com as entidades privadas, certo? Porque para os municípios nós temos a forma vulgarmente conhecida como PIX, que é uma forma mais simplificada de transferir recursos para os municípios. Já para as entidades privadas, a legislação é outra. Para os municípios, a legislação é Constituição do Estado e legislação estadual. Para as entidades privadas, é legislação federal e um decreto estadual. Por que a gente tem tanta burocracia para transferir recursos para a entidade privada, que são as entidades sociais, as organizações sociais que tanto ajudam o Estado, como hospitais filantrópicos, as associações de APAES, E por que a gente tem tanta dificuldade nisso? Porque a gente depende da legislação federal. A Lei 13.019, a Lei Federal 13.019, traz uma série de burocracias que a gente precisa cumprir aqui no âmbito do Estado e não está ao nosso alcance simplificar algumas etapas que estão lá previstas. Essa é a nossa dificuldade hoje. Por que para o município é mais simples? Porque a nossa legislação, mantendo a publicidade, mantendo a transparência, a responsabilidade, porém simplificou um pouco para os municípios, já para as entidades privadas não. A gente tem essas amarras da lei federal. Mas o que está à nossa disposição, que é o decreto estadual, os decretos estaduais, número 127 de 2011 e número 1196 de 2017, esses sim, esses estão à nossa disposição, à disposição do governador para revisar, e isso foi uma ordem do governador. Vamos simplificar o processo, e uma iniciativa do deputado também Marcos Vieira, que sempre tem nos cobrado bastante do Executivo. Vamos simplificar essa transferência para chegar ao recurso mais rápido possível na ponta. Mas antes de eu entrar no que a gente fez até agora, é importante também destacar que o Tribunal de Contas proferiu um acórdão há pouco tempo, determinando a inclusão de mais uma etapa nesse processo de transferência de recursos por meio de convênio. Ele determinou ao Executivo que insira a etapa de avaliação técnica na proposta apresentada pela entidade. Então, é mais uma etapa que o Tribunal de Contas determinou inserir nesse procedimento. Embora a gente vá apresentar hoje a proposta de decreto que visa enxugar o máximo possível
a gente teve que reinserir essa análise técnica inicial. Quando a entidade apresenta um pedido, uma proposta de transferência, um pedido de transferência de valor, tem que se fazer uma análise técnica inicial. Então, basicamente, o que a gente fez ao longo desses últimos 60 dias? Nós fizemos reuniões com todos os setores do Estado que transferem recursos para entidades privadas. Então, a gente reuniu os setores técnicos da Secretaria da Saúde, da Fundação Catarinense de Educação Especial, da infraestrutura. Fizemos reuniões inúmeras, tardes inteiras, para rever esses 2 decretos, que, em resumo, regulamentam convênio, termo de fomento e termo de colaboração. São as 3 formas de transferências de recursos para a entidade privada. O decreto 127, ele trata especificamente dos convênios, e ele tem um fluxo, nós vamos ver numa apresentação que em seguida o Gustavo, que é o diretor da Central de Atendimento aos Municípios, da Secretaria da Casa Civil, ele vai apresentar aqui para vocês daqui um pouco. Esse convênio 127, ele trata do convênio, tem um rito enorme e cheio de burocracia. Desde 2011 até hoje, ele já sofreu em torno de umas 30 alterações. Então, é uma colcha de retalhos esse decreto. E durante o trâmite, durante esse estudo para revisar esse decreto, que é o principal de todos, o 127, a gente identificou vários gargalos ali, várias etapas que podem ser suprimidas com segurança, mantendo sempre a transparência e a responsabilidade. Isso a gente não pode abrir mão, logicamente. Mas tudo o que foi possível cortar de gargalo para simplificar e acelerar esse processo de transferência de recurso, nós fizemos e vamos apresentar agora. Então, eu vou passar a palavra para o Gustavo, que vai fazer uma apresentação do trabalho até agora desenvolvido. Qual que é o próximo passo nosso depois dessa proposta? É colher a manifestação formal desses órgãos, dessas setoriais, e, na sequência, submeter ao governador. Então, eu acredito que, mais tardar em 2, 3 semanas, a gente consiga colher a manifestação do governador e, se ele concordar, a gente publicar esses 2 decretos. Secretário Marcelo Gustavo, por gentileza, eu vou me permitir sugerir algo um pouco mais, né? Que a tramitação dessa minuta do decreto não fique só no âmbito interno do governo, né? Que a partir de hoje possamos abrir vista coletiva a todos os senhores deputados da minuta desse decreto por 15 dias, tá? Em 15 dias os deputados se manifestam acerca do decreto, façam a compilação de tudo, enviem ao Poder Executivo, tá? E na primeira semana de outubro, entre o dia 7 e 8 de outubro, nós possamos nos reunir aqui para finalizar a alteração de tudo que está sendo proposto. Seria essa a sugestão que eu quero dar. Mas pode falar, Gustavo. Muito bom dia a todos. Cumprimento o presidente dessa comissão, o deputado Marcos Vieira, em seu nome todos os deputados e autoridades presentes, e desde já agradeço a atenção de vocês. Do que a gente está falando aqui, né? O secretário Marcelo já deu uma breve introdução. Basicamente, a gente está tratando de instrumentos de parceria, que são instrumentos por meio dos quais o governo do Estado repassa recursos para prefeituras, consórcios intermunicipais, hospitais filantrópicos, através dos convênios, ou para entidades privadas sem fins lucrativos, aqui inclusas as APAES, AMAs, bombeiros voluntários e demais entidades sem fins lucrativos, por termos de fomento ou colaboração. Aqui só cabe um parênteses, que os convênios eles eram muito mais utilizados antes da edição da Lei 18.676 de 2023, que foi a lei que regulamentou as transferências especiais voluntárias no governo do Estado. Porém, hoje, esse instrumento ainda é muito utilizado para pagamento dos hospitais filantrópicos, que são beneficiários de emendas dos senhores deputados. Contexto, né? Por que essa alteração, na realidade, para o decreto 127, decreto de convênios, nós estamos fazendo um novo decreto? Por que ela é tão necessária? Essa, senhores, é a página de consulta no site da PGE quando se busca o decreto 127, antes de entrar na redação dele. Então, como o secretário Marcelo disse, é um decreto de 2011 que já sofreu mais de 30 alterações.
Então, ela se tornou uma legislação muito densa, de difícil leitura, de difícil interpretação, compreensão e o que afeta hoje a sua aplicabilidade. Né? Eu digo lá dentro do Estado, até nós que tratamos esse assunto todos os dias temos certa dificuldade de chegar a consensos quando envolve alguns assuntos. Né? Além disso, dessa necessidade de atualização legislativa urgente, nós temos os processos do Tribunal de Contas, como o secretário Marcelo citou. Então, uma dessas alterações passadas suprimiu a etapa de análise técnica dos planos de trabalho. O que aconteceu? Um acórdão do Tribunal de Contas exigindo que essa análise volte a ser feita nos convênios. Além disso, também existe uma auditoria envolvendo a governança e a gestão das transferências para os hospitais no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde, cobrando justamente celeridade na liberação dos recursos, né, mais eficiência. Além disso, como o secretário Marcelo mencionou, é uma demanda do governador Jorginho Melo que se desburocratize e se torne muito mais rápida e fácil essa chegada do recurso lá na ponta, além de que foi uma demanda dos senhores deputados, né? Aqui dentro dessa comissão, nós estamos aqui pela terceira vez discutindo esse assunto, então nós queremos vir ao encontro dessa demanda e construir também com os senhores deputados para facilitar a chegada desse recurso através das emendas parlamentares, para atender vocês também. Sem ser exaustivo, né, nessa apresentação, a ideia aqui não é projetar a minuta do decreto, a gente vai encaminhar, como o deputado Marcos Vieira solicitou, para a análise de vocês, mas nós queremos apresentar os fluxos, como que era a situação e como que ela vai ficar com a nova redação do decreto. Aqui, primeiro, para os convênios. Então, prefeituras, consórcios, hospitais filantrópicos, redes femininas de combate ao câncer. Nós tínhamos um fluxo que tinha 20 etapas para celebração de um convênio. Se vocês fizerem um comparativo, visualmente parece que foi uma redução muito simplória, de apenas 2 etapas nesse processo. Mas cada etapa, cada caixinha desse fluxo, ela se divide em outras subetapas, que também foram simplificadas. A gente já vai dar alguns exemplos para vocês, né? Basicamente, quais foram as melhorias que nós propusemos aqui? A redação nova do decreto para os convênios, ela é muito mais enxuta, muito mais direta ao ponto. Então, para ser de fácil leitura e interpretação, nós temos 30 artigos a menos do que o atual decreto 127. Nós reduzimos o número de assinaturas necessárias, né? Antes, 2 etapas necessitavam de assinaturas das autoridades, agora somente a assinatura do termo. Aqui, talvez, a nossa mudança mais importante, que foi a desburocratização do preenchimento do plano de trabalho para o concedente, que é onde as entidades, os hospitais, nós fizemos isso para as prefeituras, mas também para as entidades, no decreto 1196, eles têm muita dificuldade de cadastrar as despesas, né? Hoje a gente propõe um novo modelo para fazer isso, exclusão de etapas que não eram primordiais para o processo, além de que nós simplificamos a sistemática de prestação de contas parcial, também a DART, né, a CND dos municípios e hospitais, e dispensamos apostilamento para alterações no plano de trabalho em pequeno valor. Me permite só interromper um minuto, Gustavo? Esses 2 pontos são fundamentais. A simplificação na prestação de contas, nós estamos elevando um patamar para dispensar as prestações de contas quando o valor do recurso for pequeno. A gente pretende, inclusive, estamos buscando ferramentas tecnológicas como inteligência artificial junto à CGE para tratar de uma forma massificada aquelas prestações de contas que têm um volume grande de prestações de contas a serem analisadas, porém o valor são pequenos, né? E se dedicar àquelas prestações de contas que têm um volume maior. Em relação à simplificação da DART, esse é um dos principais problemas nossos. Hoje, a maior parte dos municípios, mais de 50% dos municípios, não tem DART. Chegou um período desse ano, e a gente acompanha isso constantemente, a gente tem um BI para isso, chegou um período de 2024 que 75% dos municípios não tinha DART. A DART, o que é? Uma relação de certidões negativas que o município tem que ter. Pode continuar, Gustavo, por favor. Obrigado, secretário. Continuando, então,
esgotamos o fluxo para convênios e agora entramos no fluxo para os termos de fomento e colaboração. Aqui o nosso decreto em vigor hoje no Estado, ele data de 2017, né, o decreto 1196, um decreto um pouco mais recente. Nós não entendemos por necessário a redação de um novo decreto do zero, né, que nos deu muito trabalho para o novo decreto de convênios. Para o decreto 1196, nós propusemos algumas alterações que vão fazer com que o fluxo parta de 21 etapas para 17 etapas. Tá? Aqui nós reduzimos bastante, parece pouco, né? Mas também, na mesma lógica dos convênios, reduzimos 4 etapas com as mesmas, muito similares alterações que fizemos com o fluxo dos convênios. Então, reduzimos de 3 para 1 as assinaturas, né? E as mesmas melhorias que foram propostas no decreto de convênios. A facilitação no preenchimento do plano de trabalho, exclusão de etapas que não entendíamos como necessárias, simplificação da sistemática de prestação de contas, da DART, e a dispensa de apostilamento para alterações pequenas, de valor pequeno nos planos de trabalho. Sobre os decretos era isso, eu devolvo a palavra para o secretário Marcelo, se ele tiver alguma consideração, se não, para o presidente dessa comissão, Marcos Vieira, para dar continuidade. Obrigado, Gustavo, pela apresentação. Quando se vê aquele fluxo ali, parece que foram poucas etapas reduzidas, né? Mas, como eu disse, a transferência de recursos para entidades privadas, a gente obrigatoriamente está amarrado por conta da legislação federal. Tem várias etapas ali que a gente não consegue suprimir. Mas, logicamente, que a ideia do deputado Marcos Vieira é bem-vinda, nós vamos submeter, sim, né, a todos vocês as minutas, decretos e qualquer sugestão, crítica ou melhoramento serão bem-vindos. A casa aqui, legislativa, sempre é muito parceira do Executivo, sempre aperfeiçoa a legislação, melhora, e esse decreto, que sem dúvida nenhuma envolve responsabilidade tanto do Legislativo quanto do Executivo, serão muito bem-vindas as sugestões dos senhores, com certeza. Ao final, somos nós todos, Legislativo e Executivo, que sofremos a pressão dessas entidades, não é? E dos municípios também, porque o recurso não chega na ponta. Tá, ok? Muito obrigado pela atenção de todos. Secretário Marcelo, eu quero ainda continuar tratando um pouquinho dessa questão, já incluindo também a nossa presidente, a Giane, no seguinte sentido. Primeiro, agora começa a surgir em Santa Catarina a rede masculina de combate ao câncer. Também incluir no rol das entidades a serem atendidas, não só a rede feminina, mas a rede masculina de combate ao câncer. Tá? As associações de altruístas também é importantíssimo, muito importante. É impressionante o que tem em Santa Catarina. Então, depois nós vamos disponibilizar para os deputados e vamos escolher em 15 dias as sugestões dos deputados. Mas eu queria incluir a nossa presidente Giane, porque nós temos uma preocupação imediata, né? Que é o pagamento daquelas emendas parlamentares que os deputados, ao longo desses últimos 2, 3, 4 anos, disponibilizaram, e em atendimento à PAI. Como é que está a tramitação dessa situação? Tá bom, então? Vai ser o secretário de Classe que vai falar. Então, essa é uma pergunta que os deputados estão fazendo de si, ou seja, levar tempo ainda esperando o decreto e como é que fica a situação atual em curso. Então, vamos direto à fala do secretário Cleverson. Eu quero também estar aqui, o secretário Cleverson, a fazer uma outra manifestação, porque já foi um assunto tratado pelo presidente da Casa, deputado Mauro, mas que os deputados ainda têm dúvida, né? Que é os 25% restantes das emendas parlamentares impositivas dos deputados para o ano de 2024. Tá? 50% foi pago no primeiro semestre, 25% no terceiro trimestre e 25% no quarto trimestre. Tá bem. Então, há um acordo do presidente com o secretário da Fazenda para que se pague imediatamente depois da eleição. Perfeito? As transferências especiais, as emendas, né? Mas o questionamento que fiz ao secretário é no seguinte sentido: imediatamente depois da eleição geral em Santa Catarina ou imediatamente depois da eleição em cada município? Por exemplo, emendas parlamentares destinadas a Florianópolis. Como é possível ter segundo turno, então as emendas ficarão para depois do segundo turno. Mas vamos lá, Águas Mornas não tem segundo turno. Então, imediatamente depois da eleição, que eu entendo, é findado o processo eleitoral do dia 6 de outubro.
Jaraguá do Sul não tem segundo turno. Para mim, o imediatamente após a eleição é dia 7. Então, a pergunta que eu quero fazer é, essas emendas parlamentares impositivas, que serão pagas no 4º trimestre, pós-eleição, em cada município, é dia 7? E naqueles que tiverem segundo turno, é depois do segundo turno? Eu também quero incluir esse questionamento com o secretário da Fazenda. Bom, muito bom dia a todos. Em nome do governador do nosso estado, Jorginho Melo, da vice-governadora Maria Isabel, eu queria cumprimentar o presidente da Comissão de Finanças e Tributação, deputado Marcos Vieira, vice-presidente, deputado Lucas Neves, todos os colegas deputados aqui presentes, né? Uma alegria enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Na última reunião, há mais ou menos 30 dias atrás, quando nós tivemos aqui, 3 foram as minhas anotações sobre as nossas discussões. A primeira era justamente a simplificação do processo, que o secretário Marcelo Mendes brilhantemente apresentou aqui junto com o Gustavo, né, enfim, que resumiu para vocês o nosso trabalho. E aí tinham ficado 2 outras informações levantadas pela deputada Luciane Carminati, né, para que a gente pudesse trazer aqui à mesa. Uma, emendas impositivas antigas, 2018 até 2022, e a gente trouxe uma resposta para vocês efetiva, e um outro comentário também feito pelo deputado Marcos Vieira, sobre eventualmente a gente transferir as emendas impositivas para o Fundo Social, porque lá teria uma fluidez melhor, tá? Então a gente preparou aqui uma rápida apresentação para vocês, que o Gustavo também vai passar, para a gente mostrar aqui essas 2 frentes. Eu acho que vocês vão gostar do trabalho, e naturalmente eu vou fazer alguns comentários também ao longo da apresentação dele aqui. Então, diante dos assuntos que nós temos tratado aqui desde a primeira, essa é a nossa 3ª reunião, né, falando sobre esse assunto tão importante para vocês e para nós também, no condão de auxiliar, né, na execução desses recursos, nós consideramos importante fazer a distinção entre 2 principais conceitos de transferências. Primeiro, nós vamos falar das emendas parlamentares impositivas, né? São aquelas emendas que elas entraram em vigor no Estado a partir do ano de 2017 com a Emenda Constitucional 74. Então, nós temos, quando criaram-se as emendas impositivas e tornou-se elas de execução obrigatória. Então, nós temos emendas impositivas desde o ano 2018 até o presente exercício. Elas são parte do orçamento público do Estado, cuja destinação é feita por vocês, deputados, e a execução fica a cargo do Poder Executivo. De quanto que a gente está falando em volume de recursos aqui, né? É o que está previsto na LDO, 1% da receita corrente líquida prevista na LOA. Quando nós encaminhamos o projeto de lei orçamentária para cá, já vem um valor que é distribuído entre os deputados, e os deputados, por si, distribuem conforme as entidades, prefeituras, enfim, de interesse. Nós temos 3 modalidades de pagamento dessas emendas impositivas: as transferências especiais, diretamente para prefeituras, execuções diretas para os órgãos e entidades da administração direta e convênios ou termos de fomento para os hospitais e entidades sem fins lucrativos. Acho importante a gente mergulhar um pouco dentro das modalidades, para vocês entenderem um pouco do trâmite da coisa. Então, as transferências especiais, diretamente às contas das prefeituras, independente da celebração de convênios ou instrumentos congêneres. Como que funciona isso na prática? É publicada uma portaria da Secretaria de Estado da Fazenda que autoriza esses repasses, e esses repasses são realizados, então, pelas secretarias setoriais responsáveis pelos pagamentos. Execução direta, diretamente dentro do orçamento das unidades gestoras. Observa-se, então, a Lei de Licitações e Contratos, e aqui são aquelas emendas geralmente destinadas para reformas, aquisições ou serviços dentro de hospitais, escolas, delegacias de polícia ou batalhões que são de competência da administração direta. E, por fim, os convênios e termos de fomento para hospitais filantrópicos, redes femininas de combate ao câncer, agora as masculinas, e os termos de fomento para as entidades sem fins lucrativos. Aqui nós trouxemos um breve painel, um exemplo de como que está a execução das emendas impositivas do presente ano, né? Antes disso, conforme o calendário definido na LDO deste ano, então, e como mencionado aqui pelo deputado Marcos Vieira, como que ficou o calendário de pagamento das emendas deste ano? Então,
No primeiro semestre, 50% das emendas sem impedimentos de ordem técnica, no terceiro trimestre, 25%, e no quarto trimestre, mais 25%. Aqui, então, o painel, hoje disponível no site da Secretaria de Estado da Fazenda, disponibilizado pela Diretoria do Tesouro, que, conforme os pagamentos são executados, né, eles alimentam as informações deste painel. Então, hoje, só para mostrar para vocês, né, senhores deputados, que nós, de um orçamento, aquele previsto na LOA, de 424 milhões, hoje nós temos 230 milhões pagos em emendas impositivas, honrando, então, o compromisso do governo com os primeiros 50%. Agora, um assunto importante ressaltar, as emendas de 2023 também estão dentro do fluxo do caixa deste ano, então com as emendas de 24 e de 23 nós não tínhamos o que nos preocupar, mas um assunto levantado aqui, também nas reuniões anteriores, eram as emendas de 2018 a 2022. Aqui nós estamos falando de emendas anteriores à gestão, né, que foram feitas, indicadas na LOA, anteriores à gestão Jorginho Melo. Então, foi nos deixada uma conta de aproximadamente 100 milhões de reais em emendas parlamentares impositivas não pagas. E, diante do cenário das contas com que o governador Jorginho Melo assumiu o governo do Estado, naquela ocasião, optou-se por dar prioridade para a execução e pagamento das emendas da gestão, então, do exercício 23, como foi ano passado, e, como consequência, agora também o exercício 24. Mas as emendas dos exercícios anteriores ficou como um assunto para nós discutirmos uma outra hora, e é o que estamos fazendo aqui nessa comissão. Então, aqui, os 100 milhões por ano, né, nós temos as contas por ano, aqui por modalidade, execução direta e convênios. Percebam que nenhuma prefeitura não foi atendida, justamente as modalidades que demoram mais para pagamento ficaram para trás. Aqui os números por unidade gestora, depois vocês podem consultar esse material também. E a informação aqui, viu, deputada Luciane e demais deputados, é que o governador topou, né, autorizou a gente caminhar com esse assunto, tá? Então, a partir da volta dos pagamentos, a gente vai também honrar esses 100 milhões de reais aqui, que são de emendas impositivas anteriores, né? Então, acho que é uma notícia bacana aí, para dizer que é o CNPJ do governador, né? Aliás, o CNPJ do governo sendo honrado. E aqui, para distinguir as duas modalidades de transferências, nós temos as transferências especiais voluntárias, então as TEVs, regulamentadas, previstas na Constituição Estadual, no artigo 123, parágrafo 3º, regulamentadas pela Lei 18.676 do ano passado. Nós não estamos falando aqui de emendas impositivas, do orçamento impositivo, estamos falando de uma modalidade de transferência que existe, mas aqui se inserem aquelas indicações de recurso que, eventualmente, os senhores deputados fazem ao Executivo e são acatadas para atender as prefeituras, né? Então, é uma modalidade que dispensa a celebração de convênio, desburocratiza e confere celeridade nos repasses. Nós queremos mostrar para vocês, senhores deputados, como que foi a execução de pagamento de TEVs desde a edição da lei no ano passado. Então, nós temos até números apurados até agosto, 1,35 bilhões de reais pagos às prefeituras, sendo que 537 milhões no ano passado e 810 milhões já neste ano. Nós devemos ultrapassar 1 bilhão de reais repassados por essa modalidade de transferência ainda este ano. Isso em números, né, de processos, nós temos quase 1.899, quase 1.900 TEVs realizadas. E aqui é importante um assunto que foi levantado pelo deputado Marcos Vieira na ocasião da última reunião, que seriam certos problemas que nós teríamos, certas resistências com pagamentos das TEVs pelas setoriais. Nós, senhores, identificamos apenas 3 problemas, né, nesse universo de 1.900 transferências, o que representaria 0,15% do nosso montante total.
E foi por isso que, na última reunião, o deputado Marcos Vieira sugeriu que o Fundo Social absorvesse tanto a execução das emendas parlamentares impositivas, quanto as TEVs, o pagamento das TEVs, né? E aqui nós trazemos para vocês alguns números, para vocês chegarem numa conclusão conosco. Então, dos 1,35 bi, nós temos números apurados até agosto deste ano, 877 milhões apenas na Secretaria de Infraestrutura, ou seja, mais de 60% da nossa execução em recursos. Se a gente for para número de processos, os números muito parecidos, então, 1.242 transferências na Secretaria de Infraestrutura, ou seja, a nossa secretaria mais demandada, o que nos leva a apresentar para vocês, então, um quadro comparativo, né? A ideia do Marcos Vieira foi estudada, do deputado Marcos Vieira foi estudada, para que a gente verificasse se há possibilidade do Fundo Social absorver essa demanda. E aqui nós apresentamos para vocês a quantidade de processos versus a quantidade de servidores que nós temos em cada uma das secretarias que operam estes pagamentos. Então, fora do Fundo Social, né, nós teríamos 1.802 processos e 43 servidores trabalhando nesses processos. No Fundo Social, 87 processos e 5 servidores que fazem esse tipo de processo lá dentro. Então, um quadro comparativo. No cenário atual, nós temos uma média nas demais setoriais de 42 processos por servidor, quando que no Fundo Social nós temos 17, uma média de 17 processos por servidor. O que nos leva a concluir, e o secretário Cleverson pode concluir esse assunto conosco, que diante do problema que foi apresentado, ou seja, no universo de 1.900 processos, apenas 3 problemas, certas resistências que foram resolvidas, ou apenas uma ficou de ser resolvida após o período eleitoral, né, não justificaria todo um movimento de mudança de estrutura interna dos órgãos setoriais para fazer com que o Fundo Social absorvesse tanto essa demanda, quanto esse pessoal, porque nós precisaríamos também de pessoas lá trabalhando nesses processos. Bom, é isso, pessoal. Então, recapitulando aqui, né? Primeiro assunto era as emendas impositivas antigas, resolvido, vamos fazer. Segundo assunto era eventual mudança sugerida pelo presidente da comissão, deputado Marcos Vieira. Na nossa leitura do que está colocado aqui, não faria muito sentido, né? Porque a gente teve pouquíssimos problemas e isso demandaria uma estrutura toda nova dentro do governo, dentro do próprio Fundo Social, que não nos parece fazer sentido nesse primeiro momento. O assunto da Jeane, perguntado pelo deputado Marcos Vieira, está dentro aqui das emendas impositivas antigas, depois a Jeane coloca também, né, mas enfim, vai ser equacionada. E em relação às emendas de 24, deputado Marcos Vieira, sim, o nosso objetivo é, terminada a eleição, fazer o pagamento. Em relação à sua colocação, né, se segundo turno ou não, por município ou não, aí, secretário Marcelo, eu sou engenheiro, não sou advogado, né? Talvez a própria PGE possa nos dar uma orientação melhor, me parece fazer sentido, né? Mas enfim, eu não tenho a resposta agora efetiva, a gente obviamente pode estudar mais a fundo para trazer essas informações. O ponto só é, os recursos estão alocados, disponíveis, e os processos, né, comandados aqui pelo secretário Marcelo e pelo Gustavo, lá na Casa Civil, estão todos moldados, né, para que assim que prontos nós possamos fazer os pagamentos, né? Queria agradecer aí a oportunidade também. Vamos abrir a palavra aos senhores deputados. Deputada da senhora Giane quer falar? Pô, não, pode falar. Oportunizei para a senhora agora há pouco, mas pode falar. Só uma questão. Microfone bem perto. Só uma questão que eu queria trazer, até pedir a colaboração de vocês. Nós passamos para o senhor não só o levantamento, mas o link de acesso, onde diariamente o senhor consegue acompanhar a execução das emendas. E nós estamos com muitas instituições que não estão cadastrando as suas propostas. Então, nós estamos com os processos nos núcleos, mas as instituições não estão cadastrando. Isso está sendo uma questão que ontem ainda a gente está encaminhando para os grupos, pedindo para que as instituições encaminhem para que a gente possa fazer análise. Nós já temos emendas impositivas de 2024, já o extrato publicado no Diário Oficial, só aguardando o fim do período para poder fazer o pagamento. Então, nós estamos correndo, mas as instituições estão com dificuldades. Inclusive, algumas apontam de verbas de custeio que já foram contempladas no programa Agente Especial, e nós estamos orientando
outros recursos de custeio que elas podem estar usando no valor da emenda. Mas é um pedido que eu faço para que as assessorias de vocês solicitem às instituições que cadastrem e encaminhem as solicitações nos processos que estão nos núcleos de convênio. Muito obrigado pela participação. Senhores deputados, vamos ouvir as vossas manifestações, por gentileza. Deputada Luciane Carminati, ocupe o microfone de à parte, por gentileza. Eu quero cumprimentá-lo, presidente, secretários, tanto Cleverson como também o secretário Marcelo, a Giane, Gustavo, agradecer pela oportunidade de nós tratarmos disso e darmos mais um passo. Eu quero destacar a importância de nós reestabelecermos, zerarmos, digamos assim, esse passivo que angustia especialmente os deputados com mais mandatos, já que os deputados que são dessa legislatura estão tendo as suas emendas pagas. Então, de 2022 para trás, a gente zera isso. Então, eu quero primeiro agradecer, né, que a gente conseguiu avançar. Eu não queria dizer que o governador era caloteiro, então eu não vou poder dizer que ele é caloteiro. Ele está pagando, né? Até porque, como eu falei a última vez, quando a gente herda um governo, a gente assume o ônus e o bônus, né? É isso, para todos os governos. Mas a minha dúvida é em relação ao pagamento desse 2022 para trás, porque nós temos emendas que são também de entidades e emendas de prefeituras. Pelo que eu compreendi, vale tanto para uma quanto para outra, mas em relação aos prazos, vocês conseguem nos dizer quais são os prazos para quitar, para zerar essas emendas passadas? Nós vamos trabalhar, deputada Luciane, para tentar fazer isso até o final do ano, né? Obviamente que tem todo um processo administrativo que o Gustavo e o Marcelo aqui vão trabalhar lá dentro da CAN, né? Orientando, trazendo, buscando. Quantos processos são? Você levantou lá? São 657 processos para trás, né? Então não são poucos processos, mas nós vamos botar a turma toda para ir atrás para tentar fazer isso acontecer no menor prazo de tempo possível e vamos nos desafiar para fazer isso até o final do ano. Obrigada. Eu quero só mais uma questão que eu acabei esquecendo, se me permita. Quando a Giane traz aqui a dificuldade do cadastramento das instituições, eu vou falar pelo meu gabinete, eu não sei dos demais colegas deputados, mas eu tenho uma pessoa no meu gabinete que faz a cobrança e a mediação com as entidades. Então, seria muito importante que cada deputado e deputada também fizesse esse acompanhamento, né? Porque se o recurso foi pedido pelo deputado, com certeza o deputado tem uma relação e tem uma intenção de que, de fato, isso avance. Então, no nosso gabinete, a gente faz muito isso, fica cobrando, fica em cima. Então, eu queria apenas sugerir que isso também pudesse ser fortalecido. Obrigada. Muito obrigado, deputado Luciane Carminati. Deputado Emerson, por gentileza. Senhor presidente, nada mais do que agradecer o governo do Estado e os secretários aqui presentes, a Giane, o Marcelo, o secretário Cleverson e a sua equipe, que esse levantamento de situação nasceu numa comissão, onde o deputado Marcos Vieira e os demais deputados também fizeram com que isso viesse para a Assembleia e que os secretários pudessem aqui discutir conosco. Então, obrigado, leve a nossa mensagem ao governador. Foi um avanço importante nesses decretos, da simplificação. As entidades não podem esperar tanto tempo para chegar no recurso. Então, a gente fica feliz que é mais uma conquista desta casa junto ao governo do Estado, que está cumprindo também com os seus compromissos. Obrigado, senhor presidente. Senhores deputados, mais alguma manifestação? Fique à vontade. Deputado Fernando, por gentileza. Manifestação só para elogiar. Quero elogiar o Gustavo, Cleverson e Marcelo. O Gustavo tem se dedicado muito, tem auxiliado muito os deputados. Todas as nossas demandas, muitas vezes dúvidas, ele está de prontidão. Eu acho que precisamos ser justos, né? Então, a atenção do Gustavo é muito importante para todos nós, porque esse feedback, esse retorno rápido, também faz com que a gente possa retornar para os municípios e principalmente para as entidades que necessitam tanto. A Giane sabe o quanto, às vezes, 100 mil reais para uma PAI, ela é importante. Então, obrigado, tá, Gustavo, por essa atenção, em nome da nossa bancada, do nosso gabinete, pelo trabalho que você tem feito.
pelas palavras do deputado Fernando Crelin, conclui-se que dispensa-se o secretário da Fazenda, dispensa o secretário da Casa Civil e fica com o Gustavo. Tem só o Gustavo. Perfeito. A Fundação Catarinense de Educação Especial ainda mantém, mas o Gustavo... Fernando, será que os teus processos vão andar mais rápido? Agora a gente começa a ver, né? Tá bom. Mas vamos lá, senhora deputada e senhores deputados. Né? Como não há mais manifestação dos senhores deputados, vamos partir para a conclusão da nossa reunião. Né? Quero aqui propor que seja disponibilizado essa apresentação, uma minuta do decreto, como está ficando, né? Para que, a partir de hoje, nós vamos remeter o ofício a todos os gabinetes dos 40 deputados, até o dia 25 de setembro, 18 horas, para colhermos as sugestões das senhoras deputadas e senhores deputados, quanto às sugestões de modificações propostas pelo governo. Dia 26, faço o encaminhamento ao Executivo, e no dia 9/10, já terminado o primeiro turno da eleição, e já com a casa restabelecida, no horário regimental, façamos uma nova reunião, e aí incluindo todos os demais deputados, da Comissão de Finanças, com os deputados, com as autoridades aqui presentes, para deliberarmos sobre a finalização do decreto. Faço esse encaminhamento. Há a concordância dos senhores deputados? Havendo concordância, então fica deliberado esse calendário para a finalização do decreto, que será até o dia 9. Manifestação, Gustavo, quer fazer? Quer fazer alguma manifestação mais? Giane? Secretário Cleverson? Eu queria, assim, eu acho que isso que o deputado Fernando colocou é a mais pura verdade, né? O Gustavo é um talento do Executivo, não é, que tem se colocado à disposição de cada um de nós e de vocês para prestar o melhor serviço possível. Tanto que o secretário Marcelo e o governador o chamaram da Secretaria da Fazenda para cá para poder fazer um atendimento ainda melhor. Então fica esse registro, Gustavo, você é um dos grandes, né, que o governo do Estado tem aí à sua disposição. E também registrar, né, que o governador Jorginho Melo, ao fazer esse gesto, né, de pagar as emendas anteriores, ele reconhece cada vez mais, né, a parceria com essa Casa Legislativa, né, e agradece o apoio que cada um de vocês tem dado para o governo, né, quer seja, né, na concepção dos projetos, na orientação dos dados, né, na troca de informações. Acho que tudo isso engrandece a nós, né, como Estado democrático de direito. Obrigado pela atenção de todos. Valeu, deputado. O secretário Marcelo quer fazer a manifestação final? Deputado Marcos Vieira, agradeço a palavra. Agradeço também ao deputado Fernando Crelin, pelo elogio ao Gustavo, né, e a toda a nossa equipe. Realmente a gente tem se dedicado lá para tentar desburocratizar e facilitar essa transferência de recursos de uma forma mais célere e segura possível, né. Eu só pedi a palavra para comunicar a minha posição quanto à questão jurídica da transferência de recurso em período eleitoral. A Lei Federal Eleitoral, ela veda a transferência de recurso nos 3 meses anteriores à eleição. O que se entende 3 meses anteriores à eleição? E eu concordo com o deputado Marcos Vieira. Se é primeiro turno, 6 de outubro, passou 6 de outubro, é permitido, essa é a minha posição. Agora, quem compete a orientação jurídica do Estado? É a Procuradoria-Geral do Estado. Ah, Marcelo, mas tu não és procurador? Sou, mas eu não estou na PGE hoje, né? Vou voltar em breve, né? Mas hoje, então, eu tenho que consultar o doutor Vicari a respeito. Ele sim é que vai dizer a posição jurídica do Estado. Eu já tive uma conversa prévia com ele. Ele manifestou um entendimento, possível também entendimento, que se trata de um período eleitoral que vai até a diplomação, o que não é de todo irrazoável, mas isso que eu posso me comprometer com vocês é colher uma manifestação dele formal, né, e trazer para vocês, para os senhores todos, no dia 9 de outubro, quando a gente vai ter essa nova reunião, ok? Muito obrigado por enquanto. Eu só me permite agora, já que levantou essa questão, peço à sua excelência, o secretário Marcelo, que repita o que diz a lei federal quanto aos repasses. Por favor,
que é que diz a lei federal? Que não se pode repassar 3 meses antes a eleição. Perfeito, deputado. Perfeito. O que a lei federal veda é a transferência de recursos voluntária nos 3 meses que antecede a eleição. Essa é a dicção expressa da lei. Bem, vamos lá. Dá-se por entendido a eleição, o dia da eleição da votação. Dá-se por entendido essa situação, o dia da votação. Perfeito? Se 90 dias que antecede ao dia da eleição, é o dia da votação. Então, no meu entendimento, salvo maior juízo, não vejo por que não pagar. Tá? Mas eu acho que o governo vai ter boa vontade e vai fazer esse pagamento e vai haver o entendimento da PGE. Então, senhora deputada, senhores deputados, eu agradeço a participação de todos vocês, muito obrigado. Está aí fixado um calendário, de hoje até o dia 25, para sugestões, do dia 26 até o dia 8, para a finalização, dia 9, a reunião aqui na Assembleia Legislativa. Muito obrigado e que todos tenham um bom dia.